o Leucipo, que é lá da escola atomista grega, ele e Demócrito, um dos dois, não lembro qual dos dois agora, eles desenvolveram na Grécia a escola atomista, que da onde vem a ideia de átomo. Eles diziam o seguinte, que você só pode partir uma maçã porque tem espaço entre elas. Agora eu não lembro se era o Leucipo ou se era o Demócrito que fazia esse teste. Ele falou o seguinte, olha, eu posso partir a maçã aqui, e por que eu parto a maçã? O filósofo fazia essas perguntas assim, sem sentido, né? A única resposta é porque tem espaço dentro dela, por isso que a lâmina passa. Tá bom? Mas eu posso partir a maçã em 2, em 4, em 8, em 16, até 32, chegar no até átomo. chegar num elemento que eu não vou conseguir partir mais, por isso que chamaram o nome de átomei não divisível. Com o tempo, verificou-se que esse nome até é errado, porque o átomo pode ser dividido, como tem as partículas subatômicas. Você mostrou, por exemplo, a semente ali, pequenininha, você mostrou a letra pequena, só que se eu ficar do tamanho daquela letra, eu consigo imaginar uma coisa menor. Sim. Hoje, qual é o limite da nanotecnologia? Ele é infinito ou não, por enquanto, pela tecnologia, tem um tamanho que você não consegue diminuir mais do que aquilo? Excelente pergunta, principalmente vindo de um arqueólogo. Eu não sei se ficou complicada. Não. É pergunta super relevante. Por quê? Talvez vocês não saibam, mas existe uma lei, chama Lei de Moore, que é um camarada lá da década de 60, que ele viu que a cada 2 anos a quantidade de transistores dobrava, ou tinha uma razão que a quantidade de transistores ia aumentando e o número vamos falar assim, a complexidade do chip ia aumentando porque os transistores iam ficando cada vez menores. E ele falou, olha, a razão é tanto. Essa lei, ela continua até hoje, passados 40 anos. E se você olhar um gráfico, né, começou lá com as linhas do transistor, tinha 10 micrômetros, e hoje essas linhas, elas têm 7 nanômetros. E aí vem a sua pergunta. Ok, qual é o limite? Até onde isso vai? Porque a indústria de semicondutor ela é bem sucedida porque cada vez mais ela foi diminuindo e foi fazendo mais barato, foi cabendo mais chips na mesma lâmina ou de mais silício. Informação no mesmo chip. Isso, e aí os microprocessadores foram ficando mais poderosos e assim por diante. Qual o limite? O limite é o seguinte. Existe um limite, vamos falar assim, de quanto você pode fazer as linhas, tá? Que é uma tecnologia que chama-se litografia. A propósito, lito é pedra, né? Grafia é grafia. Escrita. E eu tenho uma aula sobre isso que é muito joia, né? Que começa lá com o homem, lá na caverna, né? E vai parar aqui na Intel, né? Mas hoje em dia, para se fazer isso, eles usam umas máquinas super complicadas e o limite que se chegou hoje é em torno de 5 nanômetros. E já se fala em 2 nanômetros. Qual o limite? O limite é o seguinte. Quando você tem um transistor, os primeiros transistores, eles tinham assim condutores, né, que passava lá uma corrente, tá? E essa corrente de elétrons, existe uma média, né? A grande maioria dos elétrons vão naquela direção, então as leis da eletrônica e da eletricidade funcionam bem. Conforme você vai fazendo menor, essa corrente de elétrons já não é mais uma corrente. É um lançamento balístico de elétrons, ok? Já não tem mais um monte de elétrons, tem alguns elétrons passando. E aí a gente começa a esbarrar em efeitos que não se via, ok? Não se viam em transistores maiores, mas nesses transistores que são tão pequenos, esses efeitos, que são chamados efeitos quânticos, começam a fazer diferença, começam a atrapalhar. E a Intel e as grandes empresas já perceberam que essa regra de fazer menor, cada vez menor, vai ter um fim. Vai chegar uma hora que esses efeitos quânticos vão atrapalhar mais do que ajudam. E aí os transistores não vão mais funcionar. Então a saída que eles tiveram, né, se vocês repararam, né, em vez de fazer menor, agora tem os processadores com 2 core,
núcleos, né? Ou seja, estão colocando em paralelo, tá? E, em paralelo a isso, os pesquisadores de todo mundo estão correndo atrás para procurar uma nova tecnologia. Uma tecnologia que substitua o jeito de fazer microprocessadores, né? E aí vocês certamente já ouviram, né, de computadores quânticos e tudo mais, que está engatinhando, entendeu? Mas assim, é a busca pelo próximo passo, tá? Que a indústria já sabe que vai chegar uma hora que quando eles chegarem assim, talvez perto ali de 1 nanômetro, os condutores já não vão mais ser condutores, a corrente elétrica já não vai ser corrente elétrica, e aí vai ficar impossível de fazer os devices. Okay? Fala, Tuti. Ó, vamos lá. A Ana Lua falou: existe a possibilidade de que com novas tecnologias descobriremos outros manuscritos antigos que trarão ainda mais luz sobre a história bíblica? Vocês sabem que essa mesma técnica que eu usei para fazer o mapeamento das sementes, né? É tão versátil, né? Você pode pegar Vocês sabem que antigamente esses pintores famosos, às vezes eles pintavam 2 vezes a mesma tela. Ou pegava uma tela antiga, né, e pintava sobre ela. Né? A tela lá não ficou boa, eu faço uma pintura. E aí a pintura que ficou melhor foi vendida. Você pega essa pintura, essa tela, passa por essa técnica, né, de profilometria. Você pega o relevo da pintura mais moderna e o relevo da pintura anterior. Então você consegue ver 2 figuras que estão ali juntas no mesmo espaço. Da mesma forma, talvez existam pergaminhos ou manuscritos que alguém escreveu 2 vezes. A gente chama de palimpsesto, em grego. Palimpsesto. Uhum. Ele foi raspado e escrito novamente. Que ele raspava para poder, porque não tinha borracha, e escrevia por cima. De novo para aproveitar o material. Palimpsesto. Então, essas técnicas, né, de caracterização, que hoje em dia são usadas para milhões de outras coisas, elas podem ser emprestadas da indústria de semicondutor para a arqueologia, e de repente você pode descobrir numa mesma página um texto que ele não está mais lá. Uhum. E aí alguma coisa pode ser realmente, pode vir à tona, que nem está escrito, tá? Isso é um exemplo, mas certamente é válido essa pergunta. Olha, o Pedro mandou: quais são as maiores ameaças aos manuscritos? Manuscritos? Os irmãos de Jesus. Manuscritos. Manuscritos. Ou os corintianos de Jesus. Manuscritos. Os manos. Quais são as maiores ameaças aos manuscritos antigos e como as novas tecnologias têm contribuído para evitá-las? Bom, isso aí eu vou deixar para o Rodrigo responder. A maior ameaça é a ação do tempo, a manipulação indevida, a ação do tempo, furtos, roubos. Uau. Por exemplo, agora com esses ataques que estavam do Irã sobre Israel e a questão do Hamas, olha que o Museu de Israel, não sei quantos milhares de artefatos que tem no Museu de Israel que você visitou. Sabe qual que foi o artefato que eles tiraram de lá e esconderam e ninguém sabe onde está até hoje? Os manuscritos do Mar Morto. Uau. É mesmo. Lá no Museu de Israel tem tantas relíquias, tem a obra lá, por exemplo, de Rodin, tem quadros bonitos, tem coisa, mas o que eles trancaram foram os manuscritos do Mar Morto. Então tudo isso é muito perigoso. E como a tecnologia tem contribuído, bom, hoje, por exemplo, uma das coisas que nós fazemos, já não se manipula o manuscrito em si, mas tira uma fotografia dele em alta resolução. E essa que aí na internet eu posso pegar, posso ampliar, posso diminuir, posso olhar, manipular. Então hoje dificilmente se trata direto ali no próprio texto. Ele é guardado, trabalha-se com fotos dele para organizar. E todos esses trabalhos são feitos. Antes dessa tecnologia já tinha algumas mais simples, mais antigas do que essa, por exemplo, que através de uma espécie de raio-x você consegue fotografar
um escrito que está por detrás daquele escrito ali. Mas com essa aqui fica mais nítido ainda tudo isso. Legal. Fala, Tuts. Olha, vamos lá. A Júlia manda: como as descobertas científicas podem desafiar ou reforçar as crenças religiosas, especialmente no contexto dos textos bíblicos? Olha só. Olha, na verdade, se a gente for olhar de maneira geral, a ciência moderna começou com cristãos, não com ateus. Se você pegar Copérnico, Leonardo da Vinci, Galileu Galilei, Louis Pasteur, todos esses que eu podia falar que são os pioneiros da ciência moderna, eles eram cristãos que estudavam a Bíblia, que liam a Bíblia, que criam em Deus, tá certo? Se você pegar o mundo judaico da mesma maneira, os grandes prêmios Nobel, embora você teve um Einstein que era ateu, você teve um Karl Marx que era ateu, mas você tinha muitos outros judeus que eram piamente religiosos e desenvolveram tecnologias precisas. Então a ciência nunca ameaçou a Bíblia ou a religião. O que às vezes é um conflito entre um grupo que quer negar e um grupo que quer continuar. Mas assim como o Holocausto não tirou a fé dos judeus, a ciência não tirou a fé, tá certo? Alguns que querem usar a ciência para negar a Deus, mas isso também não é possível se fazer.